O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta. E todo ramo que dá fruto, Ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos serão recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, a união com Cristo nos foi dada pelo batismo. É tão profunda que pode ser comparada à união que existe entre a videira e os ramos. É este o mistério que celebramos em toda a Eucaristia. É deste mistério que nos fala o Evangelho deste quinto domingo da Páscoa. O mistério do Cristo total, cabeça e membros. A liturgia, com efeito, é celebração do mistério de Cristo em nós e da nossa vida no mistério de Cristo. Viver os mandamentos, sobretudo o mandamento do amor, é a exigência que brota deste mistério. Filhinhos, diz São João na segunda leitura, não amemos com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. O Evangelho de hoje é a primeira parte do capítulo 15 do Evangelho de João, onde Jesus diz que Ele é a videira, nós os ramos, e o seu agricultor. Jesus vai insistir na vital comunicação que existe entre os troncos e os ramos, reforçada pelo uso do verbo permanecer. Os ramos devem dar fruto. Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta, e todo ramo que dá fruto, Ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Eu sou. Esta é a última das 7 passagens em que o Evangelho de João, Jesus se identifica utilizando o verbo ser como complemento. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a verdadeira videira. Ou seja, por 7 vezes, o número perfeito, Jesus diz quem Ele é. A videira. A imagem da videira é muito utilizada na Bíblia. É uma das árvores que simboliza a casa de Israel, que o Senhor, como bom agricultor, arrendou para uns agricultores, muitas vezes referenciadas na Bíblia. A vinha, porém, não deu os frutos que esperava. Vai aparecer também várias vezes esta passagem. A escolha da vinha, como simbolismo, deve-se à sua vitalidade, aos cuidados exigentes que requer e aos bons frutos que produz. Todo ano, depois de uma morte aparente, após a colheita dos frutos, ela, corretamente podada, renasce, cobre-se de folhas, enche-se de cachos e, se tudo der certo, presenteia o agricultor com uma abundante produção. Eu sou a videira verdadeira. Jesus se identifica com a videira
que com a seiva que contém em seu tronco, alimenta os ramos e estes dão frutos. Esta seiva indica a sua vida, o seu amor que ele recebe do Pai e comunica aos discípulos. O tronco e os ramos, na verdade, são parte da mesma videira. Meu Pai é o agricultor. A vinha por si só não produz frutos. Exige cuidado. Uma vinha sem agricultor é como um rebanho sem o pastor. Neste sentido, Jesus é a vinha, mas o agricultor é o Pai. Todo ramo, os ramos são os discípulos, que permanecendo em Jesus e Jesus neles, dão muito fruto. Se alguém não permanecer em mim. Na videira, nem todo ramo produz fruto. Há os ramos selvagens, que só roubam a seiva. O vinhateiro sabe que eles precisam ser podados. Do contrário, só sugam a seiva, acabam matando a videira. A planta forte, mas a poda é necessária para que ela possa produzir os bens frutos. Estás limpos. Os discípulos estão limpos, isto é, foram purificados pela palavra de Jesus. No Evangelho de João, pode ser também uma referência ao lava-pés. Permanecer. O verbo permanecer aparece 7 vezes nesse texto, 11 ou 12 em outros capítulos, dependendo das traduções. Sua ligação vital entre os ramos e o tronco. A vida do tronco não chega aos ramos, que seca e morre. Sem permanecer unidos a Jesus, não há videira verdadeira, assim como não há vida verdadeira no amor. O amor do Pai pelo Filho, o amor dos cristãos por Cristo e o amor do Filho pelo Pai são o mesmo amor. Sem mim nada podeis fazer. O ramo, por mais que seja bom, não pode dar fruto se não permanecer unido ao tronco. Da mesma forma, os discípulos nada podem fazer se não estiverem unidos a Jesus. Lançados ao fogo, o versículo 6 mostra o rigor das exigências de Deus. Assim como o joio precisa ser separado e queimado, assim como o convidado sem a veste nupcial é jogado fora, da mesma maneira, o ramo mau deve ser cortado, pois não serve para nada a não ser para ser queimado. Pedi e vos será dado. O ensinamento é muito semelhante àquele de João 14. Se os discípulos estiverem unidos a mim, poderão pedir e sua oração será ouvida. Eles precisam pedir ao Pai, a seiva, que nutre e alimenta o amor ao Pai e aos irmãos. Meu Pai é glorificado. Quando os discípulos viverem o verdadeiro amor, serão as verdadeiras testemunhas de Jesus. O mundo verá seu testemunho. Tertuliano dizia que, quando as pessoas viam o modo de viver dos cristãos, diziam: vede como eles se amam. É nisso que o Pai é glorificado, quando os discípulos produzem os bons frutos do amor, como verdadeira videira produz as boas uvas que darão o bom vinho. A metáfora da videira e dos ramos fala da união profunda entre Jesus e os que aderem a ele, o amam e vivem as suas palavras. Videira e ramos não são duas coisas, mas uma só planta. Têm a mesma seiva, vivem a mesma vida, dão os mesmos frutos. Ceia, videira e vinho aludem à Eucaristia. Quem coma minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Morarei nele e ele em mim. Seu pretexto, Salmo 80, que relê a história de Israel a partir da metáfora de uma videira plantada por Deus, tanto amor que cobre toda a terra, mas foi abandonada e devastada. Jesus é a verdadeira videira e nós os ramos, cuja fecundidade
porém, depende da união com Ele, cumprindo os seus mandamentos. A fecundidade não é automática, é a fecundidade do amor ao próximo, a Deus, a missão de Jesus, que se concretiza na prática dos mandamentos de Jesus, sobretudo do seu mandamento, a sua vida. Que nós possamos permanecer. Não saia não, permaneça. Somente permanecendo você pode dar testemunho. Somente permanecendo você pode fazer a experiência. Somente permanecendo você terá a perseverança de ter a vida em Cristo através da vida comunitária e missionária. Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.